amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estou muito feliz em poder compartilhar as lindas histórias da Bíblia com vocês. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peça a mamãe para fazer isso agora mesmo, para não perder nenhuma das minhas histórias. Depois é só dar aquele joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Bíblia na mão? Então procura aí a história de hoje. Ela se encontra no Velho Testamento, no livro de Êxodos, no capítulo 13 e 14. Você se pergunta, às vezes, por que certas coisas acontecem, especialmente coisas difíceis? Tudo parece bem num certo momento, mas de repente tudo foge ao seu controle. Quando Deus lhe pede para fazer alguma coisa para ele que parece muito difícil, talvez até impossível, qual a sua reação? Vai dizer a Deus que não pode obedecer? Certo dia, Deus disse a Moisés para fazer algo que parecia impossível. O que será que ele pediu? Você sabe? Não? Então prepare-se para ouvir, porque já está na hora de começar a nossa história. Muitos anos se passaram enquanto Moisés cuidava dos rebanhos de Jetro, seu sogro. Um dia, as ovelhas e cabras estavam pastando nas escarpas mais baixas do Monte Sinai. Moisés olhou para o alto e viu um arbusto que parecia estar em chamas. Embora o fogo ardesse, o arbusto, que é uma árvorezinha, continuava sem queimar. Curioso, Moisés se aproximou para observá-la mais de perto. Então ele ouviu uma voz vinda do arbusto. No mesmo instante, Moisés soube que era a voz de Deus. Tire as sandálias, Moisés, disse Deus, porque este chão é sagrado. Moisés obedeceu. Seu coração batia forte. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, disse Deus. Eu ouvi os lamentos e o choro do meu povo que é escravo no Egito e vou libertá-lo. Você, Moisés, vai guiá-lo para fora do Egito e levá-lo para a terra que prometi aos descendentes de Abraão. Eu não, implorou Moisés de imediato. Por favor, não me envie como líder deles. Eu não sou ninguém, não posso fazer isso. Mas eu estarei com você, prometeu Deus. Vou ajudá-lo e você vai conseguir. Você trará meu povo até esta montanha para me adorar. Crianças, Moisés ainda não queria voltar ao Egito. Então ele continuou a dar desculpas, mas Deus tinha uma resposta para cada uma delas. Ele disse que seu irmão Arão poderia ir com ele e falar no seu lugar. Ufa, que alívio! Moisés pensou que teria de fazer sozinho aquele enorme trabalho e sabia que não seria possível. Sentiu que não tinha as qualidades necessárias para uma tarefa assim tão importante. Você talvez já tenha sentido que não é capaz de fazer coisas para Deus. Disse em seu coração: não posso contar aos outros sobre Deus, não sei como fazer. Ou não conseguiria cantar na frente de todos lá na igreja, ficaria nervoso demais. Não somos suficientemente espertos, bons, fortes ou corajosos para fazer essas coisas para Deus por nós mesmos. Mas o Senhor não quer que você faça nada sem a ajuda dele. Deus quer que você confie que ele vai fazer essas coisas por você. Se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador,
Confie que Deus lhe dará o poder para fazer o que ele lhe pede. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3:5. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Isso significa que não somos fortes por nós mesmos, mas o Deus Todo-Poderoso é forte e pode fazer qualquer coisa. Ele quer que você confie nele para ajudá-lo a fazer o que ele pede. Deus disse a Moisés: leve seu bastão. Você o usará para fazer coisas maravilhosas que provarão ao meu povo e ao rei do Egito que eu sou o verdadeiro Deus, mais poderoso que o rei e os deuses que ele adora. Moisés partiu para o Egito. Antes de chegar, ele encontrou seu irmão Arão, exatamente como Deus lhe havia dito. Então Moisés e Arão pediram uma audiência, quer dizer, uma reunião com o rei do Egito. O Senhor, o Deus de Israel, diz que vocês devem permitir que o seu povo saia livre deste país, disse Arão. Quem é esse Deus? Perguntou o rei. Eu não conheço e não vou fazer o que ele disse. Minha resposta é não. Ele tinha medo que o povo saísse e nunca mais voltasse. Quem faria o serviço pesado? Deus ajudou Moisés a tentar convencê-lo, tornando sua vara em uma serpente. Mas ele não acreditou em Deus. Concluiu que seus mágicos também poderiam fazer aquele mesmo truque. Então Faraó deu ordens para os seus feitores, aquelas pessoas que cuidam dos trabalhadores, dos escravos, para que o trabalho dos escravos fosse ainda mais pesado. Eles chicoteavam os israelitas e os tratavam pior que antes. O povo de Israel ficou com raiva. Deus devia libertá-los, mas em vez de as coisas se tornarem mais fáceis, estavam ficando mais complicadas. Moisés estava desesperado. Ele buscou a Deus e disse que estava preocupado. Mas Deus disse a Moisés: eu vou cumprir a minha palavra. O rei vai aprender uma lição e meu próprio povo também começará a compreender o quanto eu sou grande e poderoso. Deus tinha prometido a Moisés que faria muitas coisas terríveis para que o rei e também o povo de Israel compreendesse que ele era capaz de libertar seu povo. Então, mais uma vez, Moisés e Arão foram até Faraó e o advertiram de que se ele não obedecesse a Deus, não libertasse seu povo, o Egito sofreria todo tipo de adversidade. Quer dizer, muitas coisas ruins iriam acontecer. O rei simplesmente riu e se recusou a prestar atenção no recado de Deus. Deus cumpriu sua promessa e o Egito sofreu 9 calamidades. Depois de cada uma delas, Moisés procurava o rei e lhe dava a chance de mudar de ideia e obedecer a Deus. Mas toda vez o rei endurecia o coração. Primeiro, Moisés levantou seu bastão sobre a ordem de Deus e a água do rio Nilo, que supria todo o Egito, se transformou em sangue. Faraó era teimoso e não acreditou que Deus havia feito aquilo. Chamou alguns de seus mágicos e eles não conseguiram fazer o mesmo que Moisés. Faraó voltou ao seu palácio impressionado. Em seguida, Deus disse: ide novamente a Faraó e diga-lhe que deixe meu povo ir, para que eles possam me adorar. Diga a ele também
que se não me escutar, mandarei muitas pragas por toda a terra. Assim diz o Senhor: deixe meu povo sair para me servir. Nunca! Então o Egito sofrerá ainda mais pragas. Rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, feridas, granizo, gafanhotos, não! Depois de cada praga que caía sobre a terra e sobre o povo do Egito, Moisés e Arão iam ver o rei. Eles lhe imploravam que mudasse de ideia e ouvisse a Deus. Mas ele se recusava a obedecer e assim a salvar seu povo de novos problemas. Depois que Deus enviou o 9º sinal, escuridão total por 3 longos dias, o rei ficou furioso. Saia da minha frente, gritou para Moisés. Não quero pôr os meus olhos em você nunca mais. Você não vai me ver mesmo, disse Moisés. Mas Deus fará mais uma coisa terrível, porque você não mudou de ideia. Depois disso, você vai deixar seu povo ir embora, Deus diz. Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. O Senhor passará pelo Egito, e todos os primogênitos morrerão. Mas os israelitas passarão sangue de cordeiro nos umbrais de suas portas como sinal. O Senhor verá o sangue do cordeiro e não passará por essas casas. Até o primogênito do faraó morrerá. Não! Saiam! Deixem o meu povo e levem todos os israelitas com vocês! No mesmo instante, Moisés fez correr a ordem por toda a terra de Gósen. Era hora de partir. Todas as famílias deixaram suas casas e foram para o lugar de encontro combinado. Os egípcios também saíram das suas casas e imploraram aos israelitas que fossem embora rápido. Eles estavam tão ansiosos para vê-los partir que os encheram de presentes de ouro e prata, colares e braceletes, de todo tipo de materiais preciosos. Queriam que eles saíssem do caminho antes que novos problemas atingissem a terra. Sem olhar para trás, a enorme multidão partiu com Moisés na liderança. Finalmente, a promessa de Deus tinha se tornado verdade. Era adeus ao Egito para sempre. Deus guiou os hebreus para fora do Egito, na direção do Mar Vermelho. O povo era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. As colunas lhes davam a direção divina, a segurança da presença de Deus. Crianças, Deus revelou a Moisés como o faraó iria reagir. Deus sabia que o coração do faraó era mau por causa do pecado e que ele ainda não estava disposto a reconhecer o seu erro. Nossos corações são também maus
desde o nosso nascimento por causa do pecado. Faraó se recusou a crer em Deus. Seu coração estava endurecido e Deus sabia o que aquele coração pecador iria levá-lo a fazer com os hebreus que deixaram o Egito. Enquanto isso, em seu palácio no Egito, o rei mudava de ideia, porque ele tinha deixado aqueles escravos israelitas escaparem. Era preciso buscá-los de volta. Ele então deu ordem para que seus soldados preparassem os cavalos e as carruagens para ir em busca dos israelitas. Os israelitas estavam ocupados montando seu acampamento perto do Mar Vermelho. De repente, o alvoroço no acampamento foi interrompido por gritos de alarme. Alguém avistara as temidas carruagens de guerra do Egito. Uma grande onda de medo varreu o acampamento. As pessoas se amontoaram ao redor de Moisés e reclamaram. Não tenham medo, disse Moisés. Deus vai nos salvar dos egípcios. Moisés encorajou o povo a confiar no plano de Deus para eles. Deus disse a Moisés como abrir o caminho para a fuga de Israel. Então ele estendeu a mão, como Deus falou, e o mar se dividiu, abrindo um caminho para eles passarem. Deus mostrou de maneira surpreendente ao povo que ele tem autoridade sobre tudo. Até as ondas do mar estão sob o comando, pois ele controla toda a natureza e tudo que diz a respeito à sua vida. E só permitirá o que for melhor para você. Então eles começaram a correr e atravessar. De repente, vocês não sabem quem estava pertinho deles. O faraó e o seu exército. Eles estavam muito rápido, com cavalos e carroças. Os egípcios eram muito mais velozes que os hebreus. Quando os hebreus estavam terminando de atravessar o Mar Vermelho, os egípcios já estavam começando a fazer a travessia do Mar Vermelho também. Eles aproveitaram que as águas estavam separadas e foram atrás dos hebreus. Enquanto isso, os hebreus corriam para terminar a travessia do Mar Vermelho. Quando o faraó e seu exército já estavam no meio da passagem, Moisés, do outro lado, estendeu as mãos sobre o mar novamente. Quando ele fez isso, as águas começaram a voltar ao normal. Os egípcios ficaram apavorados. Cada um correu para um lado e ficavam se trombando. Não deu tempo de atravessar e nem de voltarem para o Egito. As águas voltaram ao normal e o faraó e o seu exército foi derrotado pelo mar. Crianças, do outro lado, salvos e tranquilos, os hebreus comemoraram muito, fizeram festa e até cantaram. Depois de celebrarem a vitória, eles continuaram pelo deserto em busca de uma terra para morarem. Israel pôde ver que Deus tinha o controle completo da situação, cumprindo todo o tempo o seu plano para eles. Crianças, feche os olhinhos, vamos orar? Senhor, pedimos que nos dê coragem para enfrentar as dificuldades que muitas vezes passamos. Ajude-nos a confiar em teus planos para a nossa vida, pois sabemos que nada acontece fora do teu controle. Obrigada por estar executando tudo para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Crianças, chegamos ao final de mais uma história. Não fique triste, porque domingo que vem tem mais uma emocionante história da Bíblia Sagrada. Espero encontrar todos vocês novamente